Fala galera, está começando mais um programa Carioca e aqui não tem tempo ruim, então fique ligado no que vai rolar no programa de hoje. Vamos visitar o Ponto Cine no Shopping Guadalupe, a exposição da Mônica Parade, vamos passear pelo Rio de Janeiro de uma forma diferente, bater uma bola na praia de Copacabana e entender um pouco mais sobre fisiculturismo. Não mude de canal e depois da vinheta vamos juntos fazer esse programa. A primeira matéria é para você que está com pouco dinheiro para sair com a namorada. O Ponto Cine vai resolver o seu problema. Localizado no shopping de Guadalupe, o Ponto Cine é a primeira sala popular de cinema digital do Brasil. É também a maior exibidora de filmes brasileiros em todo o país. O cinema oferece baixo custo, conforto e qualidade. Já pensou em assistir bons filmes com um precinho bem camarada? Isso você só encontra aqui, no Ponto Cine. O Ponto Cine tem 73 lugares, acesso com rampas, lugares especiais para cadeirantes, assentos para obesos e última fileira em Love Seat para casais. Tiago Salles, que é coordenador de produção e assistente de direção executiva do Ponto Cine, contou um pouco sobre o projeto que foi criado pelo Adailton Medeiros, que é diretor executivo. Nós transformamos essa sala na primeira sala popular de cinema digital do Brasil. Hoje é muito comum que as salas sejam digital, mas esse espaço aqui foi o primeiro no Brasil inteiro. No final da entrevista, Tiago Salles convida todos os universitários para visitar e conhecer melhor o Ponto Cine. Queria convidar vocês, todos aí que estão assistindo, principalmente os universitários, para ocuparem esse espaço aqui. Esse espaço foi construído para isso, para ser ocupado pelas pessoas e para servir como janela de oportunidade para todo mundo. Então, seja lá novos cineastas, novos atores, novos jornalistas, independente do curso que você faça, se aproprie desse lugar aqui, pode cuidar dele como a sua casa, pode ver que aqui a gente atende todo mundo. Agora que você já conhece um pouquinho do Ponto Cine, não deixem de vir assistir um bom filme e preparar a pipoca, porque o filme já vai começar. Curtiu a dica, né? Então vamos até o arpoador ver como foi o Mônica Parade. Vai dizer que você não cresceu assistindo ou lendo Turma da Mônica. Agora, você acredita que já tem 50 anos que a Mônica e a sua turma nos diverte? Aterriza no Rio de Janeiro a terceira edição da Mônica Parade. A exposição conta com 50 Mônicas, produzidas em fibras de vidro e customizada por diversos artistas plásticos. Tudo isso para comemorar os 50 anos da dentucinha mais famosa do Brasil. A personagem Dentuce Baixinha, do cartunista Maurício de Souza, foi homenageada pelos seus 50 anos com uma bela exposição. Depois de passar por São Paulo e Belo Horizonte, chegou a vez das esculturas da Mônica chegarem no Rio de Janeiro, com a terceira edição da Mônica Parade. As 20 estátuas foram produzidas em fibras de vidro, com 1,60 m de altura e ficam sob uma base de 25 cm, tornando-se uma estrutura com 1,85 m de altura. As obras têm diversas formas. As esculturas foram customizadas por Maurício de Souza e mais 49 artistas plásticos. Eu gostei muito, eu achei muito divertido, muito legal. Eu gostei da Mônica, o dono da lua. Qual é o dono da lua? É uma Mônica que eu acho que foi um Cebolinha que escreveu na Mônica um monte de coisa falando mal da Mônica, dentuça, gorducha, feia, um monte de coisa. Eu acho legal que está fingindo como se ele tivesse escrito aí todas as coisas e eu achei interessante. Eu gostei, é bem divertido. Mas tem algumas Mônicas que são muito legais, mas tem outras que estão um pouquinho exageradas. Algumas Mônicas são meio espontâneas, mas é legal, eu recomendo.
Eu não consigo escolher uma Mônica que eu mais gostei, porque tem umas que eu adorei e outras que eu não gostei tanto. Mas a que eu mais gostei é a Esqueleto, que fica ali atrás. Para começar, ninguém soube ao certo quando se iniciou a história do surf, mas os primeiros relatos dizem que o esporte foi introduzido no Havaí, pelo rei polinésio Tahiti. A partir daí, se tornou uma prática para os reis. Só depois de algum tempo se popularizou na região. Mas foi só com o havaiano Duke Paua que o Havaí e o surf ficaram conhecidos internacionalmente no início do século XX. As primeiras pranchas eram feitas de madeira, depois começaram a ser produzidas com fibra de vidro, o que facilitou bastante a vida dos surfistas. E se antes o surf era um prazer que só os reis poderiam desfrutar, agora, em pleno século XXI, essa história é outra. Para aprender a surfar, basta deixar as preocupações de lado por um instante e cair na água. Sol, praia, Rio de Janeiro. O cenário perfeito para a prática de um esporte que é a cara do carioca, o surf. Luan Barbosa, professor de surf, começou a dar aula ainda na adolescência, com 14 anos. A princípio ele queria apenas dinheiro para sair, como qualquer jovem. E com o auxílio de seu pai, a profissão virou coisa séria. Meu pai é guarda-vida há 22 anos do Corpo de Bombeiro, então ele tinha a ideia assim de montar, porque ele teve dificuldade de aprender a surfar na época, quando ele começou aos 12 anos. Ele achava difícil, assim, não tinha uma estrutura naquela época igual é hoje. Você vê diversas escolinhas, todo lugar tem a escolinha. Então ele viu que essa ideia podia dar certo e fomos a primeira escolinha do Recreio. Aí já haviam outras escolinhas, em Saquarema, na Barra, e aqui a nossa foi a primeira. Eu comecei o surf por causa do meu pai. Meu pai, quando ele tinha 20 e poucos anos, foi assim que ele conheceu a minha mãe. E toda essa história me inspirou muito a conhecer o mar. Eu sempre nadei desde pequena e eu sempre tive a vontade de seguir o passo da família. O que ninguém pode negar é que os surfistas têm um estilo único. São hábitos e maneiras de falar que se transformam depois que começam a praticar esse esporte. Tem diversas gírias. Quando o mar tá muito cheio, assim, pô, o cara chega na água, tá mó crowd. O strap chamar de cordinha. Olha, é uma pessoa que não nasceu na praia, que vem de outros lugares e surfam aqui, não é sendo que nós usamos como uma forma também de reprimir por fato de estar atrapalhando a pessoa que é local. O cara chega, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, acha que é dono do mar, sai entrando em qualquer onda. E se existe um esporte democrático, com certeza é o surf. Qualquer pessoa pode praticar, desde crianças, meninas, meninos, idosos. Só precisa ter disposição e vontade de desfrutar dessa maravilha. Eu fazia Muay Thai, muito legal. Faço vôlei também na praia, só que eu queria um esporte mais completo. E eu vim para trazer meu filho, que tem 7 anos, para surfar. E achei tão legal que no final quem está surfando sou eu e ele não. Na verdade eu sempre quis, eu sempre vi eles lá na água com a prancha. Eu sempre quis tentar fazer. Já conversamos bastante com as alunas. Agora está na hora de ter aula com o professor Rodolfo Biro. Isso, agora sempre olhando para frente, tá? Deitou. Chega um pouco mais para trás. Isso, subiu. Depois de aquecer e fazer a simulação na areia, o instrutor acompanha as alunas na água. E agora sim chega a parte mais difícil. Vamos dar um intervalo rápido, mas nós já voltamos.
Estamos de volta e você já pensou em passear pela cidade maravilhosa e fazer exercício ao mesmo tempo? Acompanhe a matéria e veja como isso é possível. O vento ao rosto, sensação de liberdade, sem falar da linda paisagem apreciada ao pedalar pela orla do rio. Imagine tudo isso associado a benefícios à saúde, pois isso é possível com turismo de bicicleta. Encontramos uma maneira saudável e divertida para conhecer lugares lindos aqui no Rio e ainda interagir com o meio ambiente. E aí, vamos fazer um passeio de bike? A ideia do Bike in Rio surgiu dessa vontade de fazer uma coisa diferente no cenário turístico aqui do Rio de Janeiro. E, bom, eu particularmente acredito que de bicicleta é a melhor forma de você se conhecer, não só a sua própria cidade, mas você conhecer uma cidade que você esteja visitando, um local diferente. Porque a bicicleta ela faz que o seu passeio seja um pouco mais autêntico. Não acontece um tipo de maquiagem, onde você só vai passar pelo lugar que é bonitinho, pelo lugar que está ajeitadinho. Não, você consegue ver e vivenciar a cidade como um todo. Além do privilégio de conhecer vários pontos turísticos, o passeio promove exercício físico beneficiando a saúde, que, no entanto, é considerado uma das atividades físicas mais completas, por movimentar todo o corpo. Mas cuidado, não é de qualquer maneira que devemos pedalar. Há uma forma correta para a prática deste exercício. Então, pessoal, hora de pôr em prática tudo o que vimos e aprendemos juntos. De maneira moderada, pedalem e curtam a cidade. A nossa próxima matéria é sobre um esporte clássico para praticar nas areias das praias. A brincadeira que virou esporte. É assim que podemos classificar o futevôlei, uma das diversões mais encontradas nas praias de todo o Brasil. A modalidade, que ganha cada vez mais adeptos, busca sua autonomia entre os esportes reconhecidos no país. Por que o futevôlei não é um esporte olímpico? Na verdade é o seguinte, para qualquer esporte hoje no Brasil ou no mundo ele ser olímpico, ele precisa ter 72 países, com a modalidade masculina e feminina. E a gente, infelizmente, assim como o futsal, a gente não tem esse quórum ainda. Porque tem muitos jogadores profissionais de futebol que praticam o esporte. O que eles encontram nesse esporte? Ele ajuda em alguma função do futebol? O domínio de bola, toque, alguma coisa? Ele pode ajudar os atletas na sua prática? Na verdade, hoje o futebol ele virou praticamente um treinamento do futebol. Hoje você não vê mais aqueles famosos rachões. Você só vê hoje o pessoal fazendo o controle de bola, eles botam aquele mini campo. Para quê? Para o profissional pegar habilidade, melhorar o seu toque de bola. Porque o futebol ele não é que nem o altinho. O altinho você joga a bola para a pessoa e o futebol você joga a bola na referência. Ou seja, você busca sempre um ponto e tenta colocar a bola naquele local. O esporte surgiu em 1975, nas praias do Peruíbe, em São Paulo. E desde então passou a fazer sucesso nas praias de todo o Brasil. A modalidade também faz sucesso em países da Europa, Ásia e nos Estados Unidos. Os jogadores de futebol acabaram contribuindo para a difusão do esporte. Quais são os benefícios que o atleta tem ao praticar o futevôlei? Condicionamento físico na areia, né? Hoje você vê aí meninas, cara, sei lá. Hoje, só para você ter noção, a gente praticando isso aqui só na nossa orla do Rio, a gente tem mais de 12 mil pessoas, temos mais de 29 escolinhas de futevôlei. O esporte também vem ganhando espaço entre as mulheres, e cada dia ganha mais praticantes nas praias de todo o país, com escolinhas que ensinam a praticar o esporte. Eu estava muito parada e aprendi uma coisa nova, que eu fazia futebol antigamente, aí o futevôlei entrou aí, o Léo me dando oportunidade, estou aqui. Você se interessa por futebol, acompanhou a Copa do Mundo? Não, acompanhei, estava lá torcendo, né, firme, mas fazer o quê? Mas estava lá, torcendo. Você pensa em se profissionalizar no futevôlei ou é só mesmo um hobby para melhorar o condicionamento físico? Não, é mesmo um hobby, mesmo para me preparar direitinho, para não ficar só em casa, né? Só me preparando mesmo. O esporte vem recebendo uma atenção especial por parte dos dirigentes brasileiros. A LNF, Liga Nacional de Futevôlei, foi criada com o intuito de profissionalizar e incentivar o crescimento da modalidade em todo o país. Hoje a gente tem o Novo Futevôlei Brasil, que é uma nova confederação, assim, parecida com a NBB. Nós temos a criação agora, recentemente, da Liga Mundial, a Liga Nacional, que é a Liga dos Clubes, onde a gente tem o presidente João Luiz. Na brasileira a gente tem o Hugo. E a gente tem o Circuito Carioca,
juntamente com o Circuito SBT Rio, que é onde a minha empresa é responsável pela realização dos eventos. Além de ser divertido, muita gente procura o futevôlei para manter a forma e cuidar da saúde. Na verdade, a jogada mais conhecida mundialmente hoje é o Shark Attack, é uma cortada com os pés, que na verdade eu fui o criador. Então, na verdade, por isso que o nome é Shark Attack, que eu sou conhecido como Léo Tubarão. Mas temos aí o Anjo Anderson, que inventou o voo da águia. A gente tem as pingadas tremidas, que tem o jogador Belo, que faz assim também. Tem umas jogadas de peito, tem o jogador Vinícius, Guigui, ou seja, N jogadores hoje que praticam. Hoje tem um atleta hoje, que é, vamos dizer assim, um dos mais conhecidos, que é o Elinho, que ele briga pelo esporte aí há anos, 7 vezes campeão mundial. Temos aí uns fenômenos agora que são o Marcelinho, que é bicampeão brasileiro e campeão mundial de quadra, que é o 4x4, que é conhecido onde tem personalidades como Renato, Romário, Djalminha. A maioria dos jogadores hoje praticam esse esporte, até mesmo pela facilidade do 4x4. E o esporte hoje é isso, é praia. Hoje praticamente todos os jogadores, a gente teve aí a Copa do Mundo, todos os jogadores de fora, o Verón jogando junto com a gente, Canavarro, ou seja, a galera toda da mídia aí, participando do futevôlei. Além de melhorar o condicionamento físico e oferecer uma série de benefícios à saúde, a prática do futevôlei é uma excelente oportunidade de reunir os amigos aos fins de semana nas praias de todo o Brasil. Vamos direto para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Lá acontece a prática do remo, que já existe há muito mais tempo do que imaginamos. O remo é um esporte aquático que existe desde os meados do século XIX e teve a sua estreia como esporte olímpico no ano de 1900, em Paris. Mas antes disso, já havia indícios da existência do remo. As primeiras regatas, elas datam da época dos faraós, onde eles colocavam os barcos com os escravos competindo, e depois o esporte só veio se modernizando. Nas Olimpíadas é necessário que os atletas percorram uma distância de 2.000 metros em linha reta. Cada um fica em uma raia que é marcada individualmente. Quem conseguir chegar primeiro, vence. Mas há diferentes categorias no remo. A gente tem barcos de 1 remador, de 2 remadores, de 4 e de 8. São 4 tipos de barcos diferentes e, além disso, eles ainda têm uma outra diferença, né? Existem barcos que a gente chama de palamenta dupla, ou seja, cada remador vai com 2 remos menores, e existem barcos de palamenta simples, né? Onde são barcos com remos maiores, onde cada remador vai com um remo só. O remo, por sinal, foi o esporte fundador do Flamengo. Por isso o clube se chama Clube de Regatas do Flamengo. O remo, ele já foi um esporte de muito mais público, né? Ele veio perdendo espaço ao longo dos anos para o futebol. Mas quando o clube foi criado, né, há mais de 100 anos atrás, o remo era o esporte número 1 no Brasil. No início, as duas modalidades eram feitas aos domingos à tarde. Porém, ninguém ia assistir aos jogos de futebol, pois o público do remo era muito maior. Hoje em dia, a prática do remo no Rio de Janeiro está bem restrita. É praticado na Lagoa Rodrigo de Freitas e na Barra da Tijuca. O remo por lazer é um esporte de fundamentos aeróbicos, então você leva ao emagrecimento, né, a um tônus muscular bem positivo, mas qualquer pessoa pode praticar. A partir de um nível competitivo, aí realmente vão se destacar aqueles que tiverem o perfil mais apropriado para a modalidade. Mas, a princípio, como lazer, qualquer pessoa pode praticar. Ele tem baixo impacto nas articulações, é um esporte que se pratica sentado e o visual fala por si só. Tá gostando do programa? Então não saia daí para não perder o nosso último bloco. O nosso último bloco vai mostrar a matéria sobre um esporte amador que busca visibilidade no cenário nacional. Um esporte que, através da musculação, busca uma definição muscular, tudo para chegar perto da perfeição. É assim que podemos definir o fisiculturismo, um esporte amador que, assim como outros, tem dificuldade para a prática e o reconhecimento no cenário nacional.
A atleta Thaís de Oliveira fala destas dificuldades e conta como iniciou no esporte. O fisiculturismo ainda vem crescendo muito, né? Os atletas encontram muita dificuldade para achar patrocínio e isso faz muitos desistirem de início, né? Eu treino há 10 anos e um amigo acabou me identificando, falou que eu levava jeito e eu fui na cara e coragem e fui descobrindo que eu me identificava muito e é um esporte assim viciante, que a cada dia você quer se dar mais, você quer se superar a cada dia, você quer testar o seu corpo, é uma autossuperação surreal. Já o atleta Rodrigo Marto encontrou no esporte uma maneira de vencer uma doença. Para mim, entrou como uma forma de superação, né? Que eu já contraí leptospirose há uns 6 anos atrás, então eu passei por algumas dificuldades, eu tive problemas de recuperação e no fisiculturismo, na musculação, eu encontrei assim uma saída, uma luz, um pouco de autoestima que na época eu estava precisando. E desde então eu comecei a me apaixonar, um amor assim incondicional que eu estou gostando a cada dia mais que passa. Em geral, a categoria masculina foca nos membros superiores, enquanto a feminina nos inferiores. E existem diversas competições para as categorias. As mais importantes são essas: estreante para o atleta iniciar a carreira, a estadual se classificando, ficando em top 2, ele se classifica para o brasileiro, né? E como ainda é só nível nacional, a categoria para por aí. Mas nas categorias masculinas vem o sul-americano e aí o atleta começa a se classificar para as competições internacionais. De uns tempos para cá, esse número tem aumentado muito, tanto de competições como de atletas. Então, 2012 tinham 4 competições ao ano, esse ano eu já participei de 5, ainda tem mais 6 ou 7 até o final do ano. A rotina de treino é pesada. Thaís treina em média 6 vezes por semana e Rodrigo de 4 a 5. Mas apesar de todo o esforço e disciplina, ambos sofrem preconceito por conta da sua alimentação e seu corpo. Ir para um bar, encontrar os amigos, coisas que uma pessoa normal tem que fazer, né? E aí você não pode estar comendo as mesmas comidas que um bar está oferecendo. Então você leva a sua marmita, que normalmente a gente come a batata doce, o carboidrato bom, né? E o frango, e as pessoas acabam olhando e te discriminando por isso. As pessoas, elas veem você com um corpo legal, elas nem perguntam como você chegou, já falam logo, é o bombado. Só que ela não sabe que por trás desse rótulo de bombado tem 10, 15 anos de treino sério, de uma alimentação séria, uma vida no passado sempre ativa, prática de esportes desde 5, 6 anos de idade, então todo o seu passado, o seu histórico, ele vai contar para quem você é hoje em dia. Por ser um esporte amador, não existe antidoping. Usar esteroides e anabolizantes fica a critério de cada atleta. Se ela quiser usar, ela usa, mas ela tem que saber que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, esse pode ter algum efeito colateral, pode ter alguma consequência do uso que ela fez daquela tal substância uns anos atrás. Então, acho que o atleta tem que ter essa consciência. Para quem quiser se tornar um atleta como eles, o primeiro passo é procurar um nutricionista esportivo para ter uma alimentação adequada para a prática do esporte. O ideal da dieta de um fisiculturista é ter um pouco mais de proteína do que a dieta dos praticantes de atividade física normais, né? E um pouco mais de alguns tipos de carboidratos, de preferência de boa qualidade, como de repente um arroz integral, uma batata doce, que é muito utilizado, para que eles consigam, né, tanto a reposição muscular devido à perda, né, no treinamento, quanto o ganho, né, de energia para a prática desse treinamento. Rafaela também falou sobre os suplementos ideais. Geralmente é muito utilizado glutamina, né, devido à parte imunológica estar um pouco, né, debilitada por conta da restrição da dieta. Então se utiliza muita glutamina nesse sentido, para ganho de massa muscular também. Em alguns casos a creatina, o colágeno, né, melhorando pele, unhas, cabelos das meninas, né, dos fisiculturistas. O whey protein, né, que é muito comum, né, também, tanto para ganho de massa muscular também, e também mexendo nessa parte de imunidade. E para quem quer começar a praticar ou já está começando, Rodrigo e Thaís dão alguns conselhos. Acho que a pessoa tem que ir com calma, tem que procurar profissionais
competentes para ter esse auxílio e sempre com muita paciência, que a gente vai construir um corpo e não ganhar da noite para o dia. É um esporte que você tem que se dedicar 100%, mas é um esporte que você acaba tomando gosto e vivendo, de fato, o fisiculturismo. O programa de hoje foi gravado no bairro da Glória. O bairro dispõe do Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, o popular Aterro do Flamengo, que foi recentemente elevado a Patrimônio Mundial da Unesco, junto com outras paisagens igualmente belas. Além dele, o bairro conta com outros importantes prédios e monumentos, como a Marina da Glória, o Museu de Arte Moderna, o Hotel Glória, Palácio São Joaquim e o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. O programa Carioca está terminando. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos mês que vem. Tchau!